Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, de todos esse mundo de inter-relações por aqui, canal do Sejus, Pampédia, Filosofia em Movimento, Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, ou ABPE, todos esses canais que vão permeando aqui as nossas interlocuções, que vão fazendo parte desse multiverso tão plural que é o canal Paz e Bem. Deixa eu tirar o som aqui do WhatsApp, gente, que o WhatsApp não para nunca. Vamos lá, vamos tirar o som para a gente poder continuar gravando. Bom, eu queria fazer alguns Paz e Bem, e vocês me digam se vocês concordam, porque a gente faz para a comunidade, né, isso, sobre um livro da Maria Clara Bingemer, que esteve aqui junto com o Faustino, esteve também separadamente conosco, que se chama Teologia e Literatura. Deixa eu contar um pouquinho do contexto, depois eu talvez faça isso, porque o texto é muito longo, são quase 30 páginas, mesmo que eu reduza, eu teria que fazer 1 ou 2 ou 3, eventualmente, programas, então conto com a interlocução de vocês me dizendo se gostam ou não do tema. Quando eu estive antes da pandemia, em fevereiro de 2020, na Argentina, eu fui à biblioteca pública, acho que foi lá, e havia uma exposição sobre Alberto Camus. Eu nunca fui muito interessada pela obra dele, confesso, mas vi e me sensibilizei, e gostei do que vi, inclusive do contexto histórico. Daí eu cheguei, eu faço parte, né, dos clubes de leitura, vocês viram recentemente, fiz a jornada 6.0 do Observatório do Livro e da Leitura para as pessoas mais maduras, já são mais de 100 clubes de leitura gratuitos, né, para esse público, fora o Conaleiro, que vocês viram que eu também apresentei, fora outras ligações que eu tenho aí com o Observatório do Livro e da Leitura, que é uma militância minha. E daí, de repente, apareceu num dos clubes que eu participo com o pessoal 60 mais, o livro O Estrangeiro, do Camus. E eu, né, falei, bom, mas nunca li Camus, né, mas vou ler. Peguei esse livro e simplesmente foi muito curioso, porque eu o li em uma noite. Foi muito rápida a leitura, e leitura digital ainda, porque o clube também dá acesso a um acervo que se chama Árvore de Livros, que tem muito livro. E me surpreendi, né? Gostei da leitura, é claro, me surpreendi com a velocidade com que eu li. E daí comprei esse livro da Maria Clara Bingemer, né? Não sabia o que tinha nele. E a primeira coisa que eu abro é o Camus. Aí eu falei, não, gente, eu tenho que fazer um Paz e Bem sobre o Camus. Aí vocês vão falar, mas o que você vai falar do Camus se ele era ateu? Então, vamos lá, vamos tentar construir essa história aqui conjuntamente e coletivamente. Agora que eu coloquei aqui para o meu microfone, espero que ele esteja funcional. Deixa eu abrir aqui o material que eu separei aqui para vocês. Então, vamos lá. Ela começa falando sobre o Albert Camus como um ateu com espírito. Então, ela vai dizer o seguinte, dia 4 de janeiro de 1960, ele morre, né, de um acidente aos 47 anos, prematuramente, e surpreendentemente, como era a sua vida. Ele tinha um talento, ele era um francês argelino, filho de uma mulher muito simples e afetuosa, e o seu pai morreu na guerra de 1914, por isso a mãe, ela vai se mudar para um bairro operário, né, e faz com que o filho, desde o começo, conheça o quê? Pobreza e dificuldade na vida. Nessas condições conflituosas e difíceis da vida, ele descobriu o absurdo da existência, né? Descobri que o absurdo da existência somente poderia ser vencido por uma consciência lúcida e sem preconceitos. Então, a miséria serve como uma escola de descoberta do homem e da criação de novos valores que vão ajudando ele a construir um novo mundo. Isso está em Barreto, 1970, 14. Ele é um escritor muito instigante e desde cedo ele vai se debater
com a grandeza do espírito humano, um fascínio pela transcendência entre a existência de Deus e a existência do mal. Então, o estrangeiro é muito permeado por isso. Então, ele tem um sentimento de absurdo da existência, que o leva a questionar muito a Teodiceia. E essas inquietações, inclusive, ele vai elaborar uma tese de doutorado sobre Santo Agostinho. Quando ele recebe o Prêmio Nobel de Literatura, ele faz questão de reconhecer quem é ali? A filósofa e mística Simone Weil, que ele admirava, e isso antes de ir para a Suécia receber o prêmio. Então, ele presencia no seu tempo, segundo a Maria Clara Bingemer, o fracasso do progresso, né? Da liberdade, da ciência, da democracia, e tudo isso vai influenciar muito as suas obras, os seus romances, as suas peças de teatro, as suas revistas, os seus jornais. As características, segundo a Maria Clara, que a gente observa nas obras dele, eu não sou especialista em Camus, a constatação dilacerante de que a vida humana é fundamentada pela incoerência. Nós estamos vivendo a incoerência, né? Então, é uma vida ambígua, é uma vida confusa, sem as diferenças instantes entre o bem e o mal, o certo e o errado, que o pensamento clássico parece afirmar. Em segundo lugar, que há uma capacidade, uma necessidade de se observar a fidelidade dos fatos, refletir sem medo sobre a vida absurda e concreta do homem. E aí ela diz que, por fim, existe uma ênfase na responsabilidade humana diante do sofrimento causado pelo estado dessas coisas. Então, para a gente compreender bem, Vicente Barreto, que foi a obra que eu acabei de citar, que definiu Camus, ele vai dizer o seguinte, que os seus personagens partem em busca de um mundo novo, formado por novos valores e criados pela absurda experiência humana. E um dos pontos mais interessantes dessa personalidade de Camus talvez tenha sido essa dependência entre a obra e a vida do escritor. A sua vida intelectual vai nascer nas suas primeiras experiências, né? E a partir disso, ele vai, aos poucos, beirando o absurdo, a revolta, tudo isso vai sendo elaborado. Bom, em 1940, ele termina a sua grande obra, que é essa que eu li, O Estrangeiro. E nesse romance, o que ele vai apresentar no Estrangeiro? Ele vai apresentar o Meursault, que é um escriturário de Argel. Ele viaja até uma cidade próxima para enterrar sua mãe, mas ele não chora no enterro. Só que do jeito que o Camus descreve assim, as emoções dele, a frieza dele, na verdade, não as emoções, mas a frieza dele, que também nos toca na emoção, é uma coisa muito assustadora. Ele é muito insensível. Então, essa é uma característica de uma pessoa sem aspiração pelo futuro, completamente despreocupada, aceitando a vida conforme ela é. Mas, o surpreendente é justamente que o Meursault, ele não tem vontade de chorar no funeral da mãe. Ele não é capaz de sentir remorso, então, assim, ele é incapaz disso, né? De considerar. E nós estamos vivendo num momento que um genocida se sente, ele é incapaz de se solidarizar pelas mortes, né? Não estou falando que o Meursault é isso, mas assim, para a gente sentir o clima. Então, o leitor acaba sentindo aquilo, de certa forma, como um absurdo. E quando chega no final, o Meursault encontra o capelão da prisão, né, porque ele acaba preso, e fica irritadíssimo com a insistência de que ele volte para Deus. Então, ele chega ao fim, né, reconhecendo a indiferença do universo em relação à humanidade. E tem uma cólera por isso. Então, ele é condenado à morte, quando ele é condenado à morte, desculpem o spoiler, ele desperta para a beleza da vida. E ele sai da apatia e assume uma postura realmente revoltada e antiética. Então, nasce essa aspereza dele, mas que tira daquela coisa muito plana, muito sem nada, muito tá tudo nem aí. E aí ela vai fazer, a Maria Clara, ela vai fazer uma ligação com o mito de Sísifo. Na verdade, ela vai ligar com essa outra obra que é de 1942,
Eu não li o mito de Sísifo, mas ela vai dizer que esse mito é uma imagem da vida humana em que os deuses tinham condenado Sísifo a rolar interminavelmente um rochedo montanha acima até o alto, de onde a pedra voltava a cair por si só, tornando assim o seu trabalho inútil e sem esperança. Tomar consciência da inutilidade de tantos sofrimentos é descobrir o absurdo da condição humana. Então, para quem não viu, a gente tem um Mulheres e Mitos, eu e a Fernanda, onde a Fernanda fala desse mito. Vai lá na playlist que vocês podem ter mais detalhes se interessarem. E daí ela vai falar sobre o homem revoltado, que consagra uma visão de que a ação justifica, porém revolta, né? Que o valor precede a ação e o valor vai aparecer no final. Então, ele vai examinar séculos de revolta, fazendo uma história das ideologias e das mentalidades europeias. E aí tem várias análises sobre isso. Mas e o que ele sofreu? Ele sofreu uma forte influência do Nietzsche, né? Do niilismo, do desprezo pela religião institucionalizada. Então, por que falar dele no canal Paz e Bem? Bom, primeiro porque a gente é plural, né? A gente acaba falando de todos os temas. Segundo, porque ele, diferentemente, né, de Nietzsche, ele possuía um amor pela vida. Ele procurava sorver prazeres e alegrias. Então, ele queria buscar a vida no máximo de prazer, no máximo de alegria, e esse era o desafio para ele humano. Né? Ele não esperava uma recompensa na vida futura, que para ele era inexistente. Então, através da discussão que seus personagens fazem da religião institucionalizada, eles apontam nessa direção. Eles recusam o engodo de um consolo espiritual, no qual eles não acreditam, mas eles apostam em soluções históricas e intraterrenas para aliviar o sofrimento da humanidade, segundo a Maria Clara. Então, ao mesmo tempo, esse amor pela vida e o desejo de sorver até a última gota, de mergulhar naquilo que é doce, naquilo que é prazer, naquilo que é amargo, naquilo que existe, no absurdo, inexplicável, na perplexidade, na desorientação, tudo isso, para ele, traz felicidade. Porque o absurdo vive em parceria com ela. Então, o Alberto Camus antes de mais nada, para Maria Clara, um inconformista e um inconformado. E eu resolvi fazer esse Paz e Bem porque eu acho que nós temos um público assim aqui no canal. Então, ele não aceita com conformismo a impotência humana contra a morte, a velhice, a escuridão. Segundo ele, o homem, aqui eu vou pôr a humanidade para incluirmos nós, mulheres e todas as comunidades LGBTQI+, e tudo mais, ele tem que buscar a vida, a felicidade, mas para isso ele se depara com o absurdo. E essa noção de absurdo é que impulsiona. Então, o Camus, ele não elabora claramente como ele entendia esse absurdo, mas para ele era um abismo sem fim colocado diante do ser humano. Para se entender a intensidade do absurdo, seria preciso saltar para dentro dele. E aí, quando você salta, você explora a sua existência. É meio que paradoxo, né? O absurdo era o vazio de onde Camus tirava o sentido para preencher a sua vida, segundo Carvalhais. Então, o Camus, ele era um homem revoltado. E ele é revoltado porque ele não se sentia bem com os acontecimentos. Para ele, o homem revoltado era aquele que descobriu a maneira frágil e perecível com a qual sua vida se depara constantemente. Por essa razão, ele era opositor à degradação do ser humano e defensor do respeito à vida. Então, a obra dele vai girar em torno de sua própria vida e da vida dos outros, com quem ele se encontra. Ele observa as suas limitações, a sua angústia, a sua maneira subjetiva, como ele levava a sua vida, mas também com uma profunda capacidade do quê? De refletir, uma inteligência, uma agudeza, pois mesmo nessas barreiras, ele acreditava na vida. Então, tudo isso vai configurar a sua obra. Não é possível a gente simplificar a ideia de Deus de Camus. Não se trata simplesmente de falar, é um agnóstico, é um ateu, mas exatamente de um antiteísta, né? Não é isso, né? Camus não afirma que Deus não existia. Talvez esse seja um desejo dele, seria melhor que Deus não existisse devido ao fracasso da humanidade em obter a felicidade. Mas sua relação com Deus acaba sendo uma luta titânica,
que de um lado ele nega a religião institucionalizada, mas do outro ele afirma a existência de um ser que o atormenta e incomoda e que ele não entende. Nessa luta, que ele lutou contra Deus e sem a segurança de que ele não existe, ele é um combate com o ser interexistente. Quando a gente fala em ser interexistente, a gente lembra muito de Herculano Pires. A Dora fez boas palavras, eu já fiz Faz Bem sobre Herculano Pires. Herculano Pires foi um filósofo espírita que falava que nós somos seres interexistentes dentro da filosofia espírita. Se você não viu, dá uma passada aí nas playlists. E o Deus de Camus? Quem é o Deus de Camus? Então, agora eu vou fazer até o Deus de Camus, depois eu vou truncar e vou fazer outros Paz Bem sobre isso. Eu olho para o lado, às vezes, porque eu tenho duas telas e a minha câmera está na tela ao lado, para eu não me perder com o roteiro. Então, eu preciso ver se está tudo certo com luz e tal, por isso que eu olho ao lado. Então, vamos lá. O Deus de Camus. Camus vai recusar a ideia de Deus, dizendo que não aceita a noção de Deus, cuja existência não teria nenhum sustento na realidade sensível. Isso é o que a gente mais ouve de ateus, de pessoas antiteístas, de pessoas agnósticas, muitas delas dizem isso. Então, ele não faz concessão para esse Deus que não intervém no problema do mal. Essa, eu diria, que é uma das principais causas do ateísmo hoje em dia. Do problema do mal nasce o silêncio de Deus, e o silêncio molda-se a noção de divindade que se omite perante o absurdo da condição humana. Imagine agora, né? Do jeito que nós estamos vivendo, o que essas pessoas estão falando. E não estou tirando a razão de nenhuma delas, muito pelo contrário, estou acolhendo essa fala. Mas depois eu explico, porque, claro, a Dora também fez boas palavras para um bom dia sobre isso, falando de Deus que nos dá a liberdade de escolha, e que o mal não é Deus, mas sim o mal é a humanidade vibrando nessa faixa, fazendo essas escolhas. Mas vamos voltar aqui para o caminho. Então, aí ele vai falar dos relatos bíblicos, de Abel, de Caim, que Deus não impediu isso. Então, para ele, Deus era uma divindade cruel, caprichosa, aquela que prefere sem motivo o sacrifício de Abel. Então, ele não vai aceitar um Deus arbitrário em suas decisões. Então, Camus tira a razão de Deus por motivos morais. Ele recusa a fé e recusa a injustiça e recusa o privilégio. Então, Deus é visto como um pai da morte, um supremo escândalo, era isso. Mas ele ameniza o seu tom de denúncia a Deus, mas ele não deixa de fazer. Porque o ser humano não é inocente e Deus não é mais culpado de tudo. Então, veja a parte filosófica disso. Então, ele tentará o arbítrio divino com o arbítrio humano, a criminalidade divina com a criminalidade humana. A santidade humana sem a referência a Deus passa de uma questão norteadora das suas obras. Então, ele não deixa de ver o mal como um escândalo e Deus como o seu mutismo como participante disso. Mas ele vai fazer essas reflexões todas filosóficas, né, sobre isso. Então, o problema do mal é uma questão central do pensamento dele, né? De um Deus considerado cruel no Antigo Testamento, e eu não discordo disso. Camus declarará frustrada a tentativa de eliminação do mal pelo cristianismo, nós vimos que teve muito mal, né? E ele se mostrou uma religião que assassinou Jesus Cristo, o inocente. Então, ele faz o jogo contrário à doutrina cristã entre o Jesus divino e o Jesus humano, dizendo que enquanto Jesus não era visto como Deus, seu sofrimento, sua morte era a justificação do mal no mundo. Então, como é que é isso? Então, o sacrifício de um Deus inocente poderia justificar a longa e universal tortura da inocência? Então, ele vai fazendo essas reflexões filosóficas. No Jesus divino, ele é descoberto como homem, na medida em que a divindade do Cristo é negada, a dor volta a ser o quinhão dos homens. Então, Jesus, para o Camus, ele é frustrado, ele é apenas um inocente a mais, que representa o poder religioso oficial que o tortura da teocracia judaica e da Pax Romana. Então, ele afirma isso, né? E, de certa forma, isso me lembra Hannah Arendt, né? Que vai falar da banalidade do mal. Então, ele sustentava que a palavra salvação era demasiado grande. Era uma palavra demasiado grande e, segundo ele, não há nem mesmo a necessidade de salvação para o ser humano. E ele se coloca contra o sobrenatural, pois que ele crê que o ser humano não precisa dele,
que ele precisa da sua responsabilidade, do seu dever, do seu próprio destino, da sua força, da sua fraqueza que o habitam. Então, ele afasta todas as soluções fáceis. Ele amava mais a natureza do que a história. Ele acusa o cristianismo, né, que tem um valor privilegiado na história, e elimina tudo. A relação dele, ele muda o eixo de sujeição dele. A natureza vai ser o lugar para ele do prazer do corpo. Ela é sua mediação com o sagrado. Então, vejam que bonito. Esse é o Deus dele. Ele reivindica uma clareza do pensamento. Então, ele tem, em Camus, assim como outros escritores franceses, como Marot, a única mística é a da vida do ser humano. O absurdo e a inutilidade da vida não são a existência. Então, a vida, quanto melhor ela é melhor vivida enquanto ela não tiver sentido, diz ele no Mito de Sísifo. Então, o que ele diz? Não se descobre o absurdo sem ser tentado a escrever um manual de felicidade. A felicidade e o absurdo são dois filhos da mesma terra, são inseparáveis. O erro seria dizer que a felicidade nasce forçosamente do absurdo. Acontece também que o sentimento do absurdo nasce da felicidade. Então, assim como no Eclesiastes, ele vai vendo que tudo é vaidade, que a luz permanece luz, e que mesmo se não se sabe o sentido do que se faz, mesmo assim a luz é doce. Então, isso segundo a Maria Clara, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo, ela que é a teóloga, não sou teóloga, embora talvez um dia eu queira ser. Então, o fascinante dessa mística pagã da felicidade é que ele usa conceitos da teologia judaico-cristã, a queda, o mal, a morte, a culpabilidade, a inocência, a nostalgia do reino, o exílio e a santidade. Ele usa tudo isso para construir um Deus ateu. Então, ele é antiteísta, ele critica Deus, critica as tradições das igrejas cristãs e tudo que foi disseminado no Ocidente, mas ele questiona a veracidade diante do sofrimento do mundo e da existência do mal. Então, assim é o Deus dele, tá bom? E aí, depois, eu farei outros programas falando um pouquinho mais sobre isso, se vocês quiserem. Lembre-se, tem caminhos do Espiritismo. Quando vocês curtem e compartilham, nós formamos mais uma comunidade solidária. Isso é muito importante para nós do Paz e Bem, que estamos aqui voluntariamente construindo esse caminho de resistência progressista. Então, tem caminhos do Espiritismo, tem Mulheres e Mitos, tem toda a programação do Paz e Bem que vocês acompanham aí. E, por favor, deixem o seu like. Um beijo grande e vamos juntos, juntas e juntos. Paz e bem, gente. Paz e bem.